Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Já foram inauguradas as novas instalações de laboratórios da UFRJ, que vem trabalhando no enfrentamento à Covid-19. O Laboratório de Virologia Molecular do Instituto de Biologia está equipado para diagnosticar a doença causada pelo novo coronavírus, com capacidade para 300 testes do tipo PCR por dia. Já na Faculdade de Medicina, pesquisadores do Centro de Pesquisas em Tuberculose estudam uma possível relação entre a vacina BCG, velha conhecida dos brasileiros, e o coronavírus. Os ensaios clínicos já começaram com 1.000 profissionais da área de saúde. Nas duas iniciativas, há investimentos da FAPERJ, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro. Vamos saber mais sobre essas novidades. Eu converso com Fernanda Mello, professora da UFRJ e coordenadora do ensaio clínico com a BCG. Com Amilcar Tanuri, chefe do Laboratório de Virologia Molecular da UFRJ. Recebo também o Gerson Lima, pesquisador da UFRJ e presidente da FAPERJ. Muito obrigada pela presença dos três. Eu gostaria de começar com a Fernanda, minha xará. Fernanda, sobre a BCG, né? É uma vacina conhecida dos brasileiros, como eu falei na abertura. Ela é obrigatória no Brasil desde 1976, né? Costuma ser aplicada em recém-nascidos. E essa hipótese de que os países que abriram mão da obrigatoriedade da BCG estão tendo pandemias mais graves, mais fortes. Como é que o Brasil se encaixa nessa hipótese, já que aqui a gente tem a vacina obrigatória e, no entanto, a gente também está tendo uma pandemia bastante grave? Olá, Fernanda. Obrigada pela oportunidade de vir conversar com vocês um pouco sobre esse projeto, sobre esse estudo. A BCG é uma vacina desenvolvida no século passado, foi desenvolvida no século passado, e nós já pudemos observar, após a sua introdução em alguns países, que as crianças, nos anos subsequentes à vacinação, elas apresentavam, após a introdução da vacina, menor número de episódios de infecções respiratórias, do trato respiratório inferior, por vírus, por bactérias. Já havia, então, alguma evidência de que a BCG poderia trazer algum grau, digamos assim, de estimulação do sistema imune. E aí, na pandemia da Covid-19, nós pudemos, por meio de estudos ecológicos, são estudos populacionais, observar que aqueles países que mantiveram a vacina BCG no seu calendário vacinal, e a determinação de manutenção ou não é justamente associada com a questão da importância da tuberculose em cada país, ou seja, comparando aqueles países que mantiveram a vacina e aqueles que retiraram, aparentemente, o que nós podemos observar é que os países que mantiveram tiveram menor número de casos e menor número de casos graves. Mas veja, nós também já sabemos que como é que a BCG estaria atuando, então? Ela estaria atuando por meio de uma estimulação, de um conhecimento que nós temos hoje, de estimulação da imunidade inata treinada. É como se ela funcionasse como um estimulante, um ativador de uma imunidade específica. Como eu lhe falei, os dados que nós temos de diminuição de infecções e efeitos, a gente observa da literatura na infância até a adolescência. Então, nós também sabemos que com o período de envelhecimento da população, há a possibilidade de que esse efeito se dilua no decorrer dos anos. Então, o que eu diria para você? Possivelmente, essas informações reunidas nos levaram a concluir que a BCG pode sim contribuir para uma estimulação do sistema imune e uma resposta a outros vírus, não só especificamente a micobactéria, né, que está envolvida na doença tuberculose, mas atuando, digamos assim, dando uma estimulação, um treinamento, uma capacitação para esse sistema imune, para os vírus, e no caso SARS-CoV-2. Mas isso não é o único fator, né? Existe, na verdade, uma vacinação ao nascer. Então, no decorrer das décadas, da distribuição das características da população, com a questão da faixa etária, a questão de outras medidas que estão envolvidas com a saúde e com o cuidado, a atenção aos casos de SARS-CoV-2, então existem várias variáveis que podem influenciar no desfecho da pandemia nos diferentes países. Por isso que, juntando essas informações de literatura, que nos apoiam na hipótese de que a BCG pode ser útil, nós precisamos realizar um ensaio clínico controlado, randomizado, com placebo, para que possamos identificar, de fato,
qual é o real efeito da vacina. Sabemos que deve haver, mas precisamos conhecer e estudar mais detalhadamente quem pode se beneficiar, em que momento irá se beneficiar e qual o grau de benefício que essa vacina pode trazer. Obrigada, doutora Fernanda. Doutora Amilcar Tanuri, o senhor vem trabalhando desde o início da pandemia aí, em diversas frentes de pesquisa, né? Eu mesma já conversei com o senhor sobre outros assuntos, mostrando a importância da ciência nesse momento tão delicado que a gente está vivendo, né? Eu queria que o senhor falasse hoje sobre essas novas instalações do Laboratório de Virologia com capacidade NB2 de biossegurança. Explica o que significa isso, por favor. É com muita alegria que a gente tem esse laboratório novo sendo inaugurado. Ele vai possibilitar a testagem de muitos mais pacientes. A UFRJ, desde o início da pandemia, começou a fazer a testagem por PCR já no início de março. Nós temos um centro de testagem de Covid, que é localizado dentro do Centro de Ciências da Saúde, liderado pela Faculdade de Medicina, o Departamento de Infecciosas, da doutora Terezinha Caixinheiras, e a gente vem assistindo a comunidade universitária, a outros hospitais, profissionais de saúde, que era nosso foco, e agora o laboratório está focando também na questão das volta às aulas da UFRJ, as aulas presenciais importantes, os alunos de internato. Então, esse laboratório, como você falou, é um laboratório de nível de segurança 2. Então, ele tem um nível de biossegurança que possa manipular as amostras de nasofaringe que cheguem lá ao laboratório com segurança total e para quem faz o exame, os técnicos do laboratório. Isso é uma coisa importante. Esse laboratório também vai possibilitar nós estudarmos melhor a resposta imune do paciente, que nem a Fernanda falou, ao SARS-CoV-2. Então, nós estamos acompanhando uma série de pacientes que foram infectados já em abril, maio, e como que há a resposta imune contra o vírus, né? A produção de IgM, de IgG, a produção dos tais anticorpos neutralizantes. Tudo isso pode servir de base, inclusive para avaliação de vacinas, né? Inclusive, poderíamos colaborar com a Fernanda na questão dos vacinados, como é que eles se comportaram, se houve alguma infecção ou não. Então, esse laboratório vai dar base para muitos outros estudos, né? Então, nós estamos bem, assim, animados. O laboratório já iniciou seus trabalhos. Nós temos a testagem basicamente toda automatizada e isso vai aumentar o número de testes diários. Então, basicamente, são essas atribuições e também a questão de controle de qualidade, etc., do teste, que vai poder ser bem melhor nesse ambiente. E, doutor Tanuri, os testes são direcionados para a comunidade da UFRJ ou eles estão abertos à população? Então, basicamente, uma parte para a UFRJ e também nós estamos abertos a outros hospitais que têm utilizado também a polícia militar, também a questão, outros hospitais que não têm condição de fazer os testes, né, e monitorar os hospitais públicos, né? Nós também trabalhamos com algumas autarquias, trabalhamos com a SEDAI, que também utilizou muito o nosso centro de testagem. O centro de testagem está aberto. Nós temos um foco muito assim, importante nessa questão do acompanhamento de quem teve o PCR positivo. Nós não largamos a pessoa, nós queremos acompanhar, nós queremos testar e continuar a testagem para ver vários parâmetros imunológicos e virológicos da resposta ao vírus. E o teste que está sendo aplicado no laboratório, ele é produzido aqui, ele vem de fora? Quais as características desse teste? Esse teste é o mesmo teste utilizado pelo Centro de Controle de Doenças, é o teste padrão nos Estados Unidos, né? Então, nós utilizamos um teste de PCR que a gente chama multiplex. Ele tem 2 alvos, a gente pesquisa 2 locais do genoma do vírus e também
um PCR para ver se você coletou a amostra corretamente. Então, além dele validar a testagem, ele mostra se tem a presença do material genético do coronavírus. Mas você vê que esse teste possibilitou a gente, desde março, avaliar outros testes. Lá no nosso centro de testagem, a gente pôde avaliar, por exemplo, os testes sorológicos, testes rápidos. E agora, mais recentemente, os testes de antígeno, que ao invés de enxergar o anticorpo, o teste de antígeno enxerga o antígeno viral. Então, ele é coletado também no nariz, não é nasofaringe, então você usa o swab mais, que penetra menos no nariz, ele pode ser usado, por exemplo, em crianças, e você pesquisa a presença do vírus, de vez do anticorpo. Então, é um teste que nós estamos muito animados de utilizar, principalmente nas escolas, na volta às aulas. E então, a gente está fazendo várias avaliações desse teste para ver qual é o melhor e qual que é o período que ele pode ser utilizado após a infecção. E é um teste que tem uma resposta rápida? Quanto tempo até sair o resultado? Ele faz em 15 minutos. Então, ele é tipo um PCR rápido, né? E que qualquer um pode fazer, não qualquer um, o pessoal de saúde pode fazer em locais que não tenha laboratório, né? Então, você pode correr esse teste, por exemplo, numa UPA, você pode correr esse teste num consultório. Então, ele te abre a chance de fazer o teste em condições mais simples. Por isso que a gente chama de teste simples e rápido. Mas é seguro? Ele é seguro do ponto de vista de biossegurança, porque você colhe o swab e coloca num tampão que mata o vírus. E aí depois você põe num líquido que mata o vírus, depois você pinga esse líquido num teste parecido com um teste rápido de anticorpo. E aí ele aparece uma linha. Se apareceu a linha, tipo o teste de gravidez, é que você encontrou o antígeno. Se encontrou o antígeno, é porque a pessoa tem vírus na fossa nasal e potencialmente infecciosa. Entendi. Obrigada, doutor Tanuri. Gerson, tudo bem? Está aqui de novo com a gente no Ciência e Existência. É um prazer te receber, que bom. Você também tem sido incansável aí na luta contra o novo coronavírus, né, em várias frentes de pesquisa. Eu queria saber, na FAPERJ, como é que vocês fizeram uma chamada especial para pesquisas de Covid, né? Eu queria saber como é que está sendo essa seleção, essa escolha das pesquisas, e esse foco, né, que agora todo mundo tem o mesmo ponto de chegada. Bem, bom dia, Fernanda. Bom dia, Fernanda Mello, a Milka. Então, usando aqui meu chapéu de presidente da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, a nossa FAPERJ. Na verdade, a gente, uma semana depois de a OMS, a Organização Mundial da Saúde, decretar a pandemia, a gente lançou de imediato 3 editais voltados para a Covid-19. Um deles, que foi muito importante, né, e que inclusive 2 pesquisadores contemplados, 2 projetos contemplados estão aqui com a gente hoje, foi um chamado Fast Track, de análise muito rápida. O Rio de Janeiro, ele tem tradicionalmente, ele tem uma excelência na área de pesquisa biomédica, né, e da saúde. Então, a gente teve uma demanda muito grande, além desses 3 editais, depois a gente lançou um 4º edital, além de apoiar projetos que já vinham sendo apoiados, né, redes de saúde. Nós apoiamos 18 redes de saúde, inclusive o professor Milka Tanuri é coordenador de uma dessas redes, né? Então, só contabilizando, são cerca de 111 projetos apoiados pela FAPERJ, da ordem, né, mais de 1.000 pesquisadores, fora os alunos de mestrado, doutorado, têm sido também incansáveis em participar das pesquisas. Então, na realidade, é claro, o mérito grande é da comunidade científica do Fluminense, que respondeu prontamente à pandemia,
desde pessoas mais ligadas à área de pesquisa, virologia, imunologia, etc., até pesquisadores de outras áreas, como a gente já viu, engenheiros, construindo respiradores mais baratos, enfim, uma série de inovações para a área de EPI, etc. Então, esses editais foram muito importantes. É claro que um edital, ele sempre dá muito trabalho, né? Porque você tem que julgar pelos pares. Então, a FAPERJ conseguiu, num tempo muito rápido, fazer esses julgamentos, contando, inclusive, com pesquisadores de fora do estado para avaliar esses programas, né? Muito importante é um programa de redes, são 6 redes e 24 sub-redes, olhando os diversos aspectos, inclusive um aspecto muito importante, que são esses laboratórios de biossegurança. O professor Amilcar falou de ter um NB2 próprio, muito bem equipado para atendimento ao público, mas é importante também ter NB3, que possam lidar com animais e fazer testes. A gente está vendo aí a importância, né? A gente torce para que uma das vacinas que estão sendo testadas aqui no Brasil deem resultados muito positivos, mas a gente não pode eliminar a possibilidade de continuarmos buscando vacinas melhores. E tem projetos de vacina no estado, no Brasil como um todo, né? E é muito importante ter esse financiamento. E, claro, é importante ver aonde está a qualidade. Então, tanto o projeto da Fernanda Mello, do Amilcar, foram identificados como muito importantes de serem apoiados prontamente pela FAPERJ. Você tem um montante de quanto está sendo destinado a esses projetos, Gerson? Tem de cabeça? Não, claro. Então, cerca de 50 milhões ao todo. E claro que a gente ainda está, né, a gente ainda está em outubro. Geralmente, para quem é gestor de agência de financiamento, outubro é mais ou menos metade do ano, porque os recursos no Brasil, isso não é só no Rio de Janeiro, no Brasil como um todo, eles geralmente são liberados mais no final do ano. É claro, a situação que o Rio de Janeiro e todos os estados passaram de queda de arrecadação e tudo, né? Ficava muito difícil saber. A FAPERJ tem destinado para ela 2% da arrecadação líquida do estado. Então, como houve queda, né? Felizmente, não foi tão grande a queda. Então, atualmente já são 50 milhões, isso sem contar os apoios que a gente tem editais, por exemplo, para apoio a pós-doutorado, chamado pós-doutorado nota 10, a pós-graduação. Então, até o momento, a FAPERJ já no total, né, incluindo não só a área de Covid, né, já investiu no estado em torno de 250 milhões de reais, mas a gente precisa chegar em 400, 420, 450. Então, estamos correndo, mas de tudo tem que ser feito com muito critério, sempre pelo julgamento dos pares. Então, tem sido esse o foco da FAPERJ, Fernanda. Ok, Gerson, muito obrigada. A gente vai fazer um intervalo rapidinho, mas o Ciência e Existência volta já já, não sai daí.